Outono e inverno chegaram e a sua horta pode ficar mais produtiva do que nunca nesse período. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa plantar nessa época, como nós montamos o nosso canteiro elevado para facilitar o manejo e impedir que nasçam ervas daninhas. Se você quer ter uma horta produtiva, você precisa se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Esse é o superpoder que você tem para apoiar o canal e fazer ele crescer e produzir cada vez mais. Ficou alguma dúvida durante o vídeo? Comenta aqui embaixo que eu faço questão de ler cada um dos comentários e responder da melhor forma possível. E quem sabe o seu comentário se torne o tema de um próximo vídeo. Esses canteiros foram montados inspirados numa técnica muito antiga que surgiu há centenas de anos atrás entre a Áustria e a Alemanha. A técnica Hügelkultur, que mais ou menos traduzindo é a cultura em montes. A técnica consiste em a gente empilhar na parte mais baixa troncos de madeiras, galhos mais grossos. Depois disso, vem com uma cobertura de folha seca, para somente então a gente colocar a nossa terra, ou melhor ainda, um substrato bem adubado. E depois disso tudo a gente cobre com mais folha seca. Esse modelo ajuda a reter a umidade, a água a escoar mais rapidamente e também a ficar mais aquecido. Isso é perfeito para o período durante o outono e o inverno, por ele ser elevado. Essa técnica também é muito utilizada na agroecologia hoje em dia, mas eu adaptei ela para os canteiros metálicos elevados. Eu vou aplicar essa mesma técnica da cultura de monte dentro desse caixote, dentro desse canteiro elevado. Aqui eu tinha o gramado e eu coloquei uma camada bem grossa de papelão no fundo para a grama não vir para cima do canteiro, não vir nem o matinho e nem grama. Daí o galho, a folha, o substrato e mais a para de grama superficial. Eu vou tirar aqui as sementes para facilitar na hora do plantio. Presta atenção até o final para você entender o que você pode plantar durante o outono e o inverno. Essas informações se aplicam a todo o Brasil. A primeira família de plantas que a gente deve plantar agora, que elas vão produzir todo bem em todo o território nacional, são as brássicas, as couves, as brócolis, a couve de Bruxelas e o repolho. No sul do Brasil a gente consegue cultivar praticamente durante o ano todo. Nas regiões mais quentes, apenas quando baixa a temperatura. Para vocês terem noção, aqui que eu moro no Paraná, hoje estava 8 graus. É muito mais fácil você adquirir mudas prontas, já enraizadas, que elas têm alta qualidade e encurta o tempo para você produzir, do que plantar sementes. Mas claro que em algumas variedades, como couve de Bruxelas, couve rábano, o brócolis de Piracicaba, que ele é ramoso e roxinho, é só plantando de semente. Eu vou deixar o plantio lá para o final. Mas eu consegui aqui algumas mudas de couve-flor e de repolho roxo e de brócolis. Então eu vou plantar na parte mais de trás do canteiro, mais ou menos a cerca de 30, 40 até 50 centímetros de distância uma das outras. As mudas que sobrarem eu vou plantar em outro local. Essas plantas maiores, que é o repolho, o brócolis, a couve, você não deve plantar elas perto e nem mesmo encher o canteiro delas. Precisa plantar apenas algumas unidades por canteiro, com esse distanciamento maior. Na hora de plantar, você vai afastar a palhinha protetora do local que você vai colocar a muda, fazer um furinho e colocar a mudinha e apertar levemente com a ponta dos dedos. Depois você vem com a palhinha protetora acomodando nas laterais. A gente vai repetir esse processo com todas as nossas mudinhas. Afasta a palhinha protetora, faz o furinho, coloca a mudinha, aperta com a ponta dos dedos e vem de volta aqui com a palhinha protetora. Tá, que ferramenta é essa que você está utilizando? É um pedaço de cabo de vassoura que eu fiz uma pontinha nela, para eu literalmente
furar o substrato. A gente não vai mexer o canteiro. Essa palhinha protetora aqui vai ser muito boa para ajudar na germinação. Ela retém a umidade, ela ajuda na absorção dos nutrientes e também impede de aparecer as ervas daninhas. No canto do nosso canteiro eu vou colocar um alecrim, mas você também poderia colocar um rosmarim, uma lavanda, essas plantas europeias de horta que gostam de mais frio. Esse é o momento ideal para a gente plantar. Ela é uma planta permanente, que você vai plantar uma única vez e ela vai seguir produzindo por 1, 2 anos ou mais no caso do alecrim. Lavanda dura uma média de 2 anos apenas. Tirei o substrato, coloquei a muda, volto com ele, dou uma apertadinha e a palhinha protetora. Bem no meio do canteiro eu vou colocar uma cravina. Ela também é uma flor comestível, mas o objetivo daqui vai ser atrair polinizadores e mais insetos benéficos para nossa horta. Quando você tem flores junto da sua horta, por atrair mais abelhas, isso acaba trazendo um equilíbrio ecológico, então não dá tanta praga e nem tanta doença nas suas plantas. Mas por ser uma muda que eu adquiri e que na produção eles podem ter utilizado alguma forma de defensivo agrícola, eu não posso comer essas flores aqui. Eu tenho que esperar a planta se desenvolver mais, vir novas flores que não vão ter agrotóxicos nela, para daí sim eu poder consumir. Então, afastar a palhinha protetora no lugar do plantio, fazer o berço retirando o substrato aqui em uma bacia, num pote, alguma outra coisa. Coloco a nossa muda, volto o substrato, deixando ela no nível. Aperto com a ponta dos dedos e volto a palhinha protetora bem em volta dela. Dessa forma aqui. O melhor momento do ano para a gente plantar alface, as espécies mais adaptadas para o frio. Quando você compra a mudinha, você já sabe que o pessoal escolheu essas variedades. Você pode ir espalhando entre os pés de couve-flor, até mesmo próximo a eles, porque você vai colher a alface com cerca de 30 dias e abrir espaço para o desenvolvimento da couve e do repolho. Por isso que a gente deve plantar mais de uma variedade na nossa horta. Aqui eu estou plantando a alface vermelha, a alface manteiga, também a alface crespa, com mais ou menos 1 palmo de distância entre elas. Depois você pode colher algumas mudinhas mais jovens e outras mudinhas deixar crescer mais, que vão abrindo espaço. A alface, ela é uma planta de ciclo mais rápido. Você vai colher ela ali com seus 30, 40 dias no máximo. Se passar de 45 dias e ela não se desenvolver, provavelmente ou faltou água, ou teve sol demais, o sol muito intenso na alface deixa ela mais pequena e mais dura, ou faltou adubo. O adubo rico em nitrogênio, esterco de galinha, humus de minhoca, esterco bovino. O nitrogênio é o principal nutriente que a gente vai precisar para desenvolver as nossas folhosas. Esse substrato que eu utilizei, ele já vinha pronto uso, já vinha bem adubado. Então eu sei que as mudas vão se desenvolver bem e vão se desenvolver rapidamente. A selga e almeirão são plantas que você consegue colher mais de uma vez. Você cortar ela e ela rebrota. Aqui eu tenho uma... e também a chicória alta roxa, e aqui a selga gaia, que ela é amarela. Ano passado eu cultivei delas. Mas o mais tradicional, o almeirão normalzinho, eu consegui a mudinha, que eu também já vou plantar apenas 3 unidades, porque ele rebrota e produz mais. E essas 3 unidades eu vou deixar uma bem distante da outra, uma aqui no começo do canteiro, uma mais aqui no meio e outra lá na ponta. Mesma coisa, repetir o processo. Abre a palhinha protetora, fura, coloca a muda, aperta levemente com os dedos.
Também dá para plantar entre a alface a beterraba. Pode ser da amarela ou a vermelhinha. E uma curiosidade da beterraba, você não deve dividir essas mudinhas quando vem 2 ou 3 mudinhas uma grudadinha na outra. Você pode plantar elas assim como elas estão, até a basezinha da folha, que a raiz vai dar aqui embaixo. O que acontece da beterraba ficar um pouquinho menor. Eu vou enterrar ela até essa partezinha aqui, vou deixar apenas as folhas de fora. Então eu vou fazer um buraquinho um pouquinho mais profundo do que eu vinha fazendo os outros, para a mudinha ir até ali, vir com o substrato e a palhinha aqui, deixando a folhinha de fora. Vou espalhar mais umas 5 ou 6 mudinhas aqui no canteiro. Presta atenção, as raízes especiais, cebola, o alho de cabeça, o alho poró, tem algumas especificidades. Nas regiões mais quentes do Brasil, como o norte e nordeste, não vai ir bem o alho poró. Você vai ter que plantar o alho nirá ou um alho mais adaptado à sua região. A cebola, até que você pode estar cultivando lá. Aproveitando esse gancho, eu vou colocar aqui na frente do canteiro a cebolinha, a cebolete, que é para usar de temperinho. Essa aqui eu planto apenas uma vez e eu vou colher pelo ano todo. Então eu vou plantar bem na frente do canteiro para ficar de fácil acesso na hora de preparar a comida. Que a gente faz o mesmo, repete o mesmo esquema. Como tá aqui na beiradinha, ó, já tenho prática, foi, pronto, vai e bem. Não dá para se esquecer da salsinha, que também é uma cultura anual ou bianual. Ela dura de 1 a 2 anos, depois vem a flor e a semente. Vou plantar aqui na frente também, para ter fácil acesso e utilizar para fazer bastante sopa. Para mim, sopa só é sopa se a gente coloca a salsinha nela. E combina perfeitamente com o friozinho do outono e do inverno. E eu vou germinar aqui algumas variedades que eu não encontro muda na minha região. Como por exemplo a ervilha, aquela que cresce, você pode comer ela crua direto do pé. Essa daqui é a ervilha telefone alta e ano passado eu tinha plantado a ervilha Itapuã. Nessas bandejas eu também vou germinar a couve rábano, a chicória roxa, mais alho poró e essa acelga amarela aqui. Mas eu vou germinar para plantar naquela horta que vocês viram no fundo do vídeo, aqueles canteiros metálicos na cor preta. Então eu vou fazer essa germinação. Muita gente erra na hora de plantar as suas sementes por pegar um substrato comum adubado. Substrato para a gente germinar mudas, ele tem que ser mais fininho, reter mais umidade e não pode ser tão adubado assim. Se tem muito nitrogênio no substrato, não vai germinar legal. A gente precisa de um substrato mais neutro, próprio para germinação. Você também pode estar utilizando vermiculita, casca de arroz carbonizada. Vou colocar de 2 a 3 sementinhas por berço de plantio. Como eu sempre digo, o melhor adubo de todos é o conhecimento. Eu sei que ficam muitas dúvidas nesse tipo de vídeo aqui, mas eu tenho uma escola online completa onde eu ensino tudo aquilo que você precisa saber. Se você quer participar da minha escola, você pode olhar na descrição do vídeo que eu vou deixar mais informações. Coisa que eu tô criando o hábito é de fazer uma plaquinha de identificação para as minhas plantas, para saber quando que eu plantei, quanto tempo germinou e mais ou menos quando que eu vou estar colhendo. Então eu gosto de estar utilizando, tô criando esse hábito e isso vai ajudar até para produzir mais conteúdo aqui para vocês, para ter essa noção. Uma coisa que muita gente erra é na rega. Você não pode sair despejando a água aqui em cima porque vai revolver as sementes. E no lugar de você ficar com um borrifador, você pode pegar uma bandeja ou uma bacia para colocar aqui dentro, errei no tamanho, e encher ela de água para regar suas bandejas por capilaridade. Elas vão absorver a água. Depois de cerca de meia horinha,
você vai ver que aqui em cima vai estar extremamente úmido, na umidade ideal para elas germinar. Nas produções de mudas, muitos utilizam esse sistema de deixar a bandeja dentro da água até iniciar a germinação. Começou a germinar, começou a sair as primeiras folhas, você tira de dentro da água e volta a regar por cima. E agora sim, a nossa máxima do plantô regou em abundância. Cuidado para que a água não seja muito forte e não mexa a planta de lugar. Nos primeiros dias a gente tem que manter a umidade mais intensa para favorecer o enraizamento e desenvolvimento inicial. Depois que as mudinhas estiverem pegas, a gente pode dar uma leve espaçada nas regas. Lembrando que durante o outono e o inverno, por o sol ser mais fraco, a temperatura ser mais baixa, as plantas precisam de menos água. Mas se aí na sua região ainda está calor, o sol é mais forte, vai precisar da rega mais intensa. Então isso também tem variação. Você precisa observar atentamente para saber quando que é a hora de regar o seu jardim. Se você gostou desse vídeo, você deixa seu joinha, se inscreve no canal, copia o link aqui embaixo e compartilha com alguém, que vem muito mais conteúdos como esse aqui pela frente.